Olá pessoal, tudo bem? E aí, você está precisando aí resolver um exercício que é para calcular o volume de um paralelepípedo formado por 4 pontos aí? Você não está sabendo como é que faz? Então fica comigo até o final dessa aula que você vai ver em detalhes como é que a gente resolve esse tipo de exercício. Roda a vinheta! I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can. Eu sou o professor Adriano Medeiros e você está no canal Bote Fé na Matemática. Então, como eu falei, para esse tipo de exercício, o que a gente vai necessitar é saber a interpretação geométrica do produto misto, ou seja, como é que a gente usa o produto misto para calcular o volume de um paralelepípedo, tá certo? Então, olha só a situação desse problema que eu falei para vocês, ela vai corresponder a essa situação aqui. Mas não se preocupe, que logo após esse passo em que a gente vai estudar isso direitinho, vou resolver um exercício, em que vão ser dados 4 pontos e a gente vai calcular, o volume aí do paralelepípedo gerado por esses 4 pontos. Olha só. Então, considere 3 vetores não coplanares, que é a situação aqui, ó. Eu peguei um vetor A, B e tem um vetor C que está saindo desse plano AB. Então, eles não são coplanares. E a gente está interessado em calcular o volume desse paralelepípedo. Bem, aqui a gente precisa lembrar, como é que a gente calcula o volume de um paralelepípedo, que é a área da base vezes a altura, tá? Então, olha só, quem é a base desse paralelepípedo? É justamente o paralelogramo formado pelos vetores A e B. Mas a gente já aprendeu lá no cálculo vetorial que isso é a norma do produto vetorial entre esses dois vetores, tá? Então, vamos aqui. Primeiro, a gente sabe que é a área da base vezes a altura, tá certo? Essa área da base aqui a gente já sabe, é a norma do produto vetorial entre A e B. Isso aí a gente já aprendeu, tá? Se você perdeu essa aula, eu vou deixar aqui o link na descrição, tá? Dessa nossa aula e aí você pode dar uma revisada depois, caso ache necessário. E a altura, professor? Bem, a altura eu tenho que pegar uma direção perpendicular. Então, essa aqui é a altura que a gente está considerando. Beleza? Então, se a gente quiser, como esse vetor A vetorial B que eu desenhei aqui, ele é perpendicular ao plano AB, então essa altura ela também é medida aqui. Essa aqui também, esse comprimento aqui também vai nos dar a altura. Então, beleza, observe que agora a gente consegue calcular. Por quê? Porque o vetor C, a gente sabe o comprimento dele, então a gente sabe a medida desse lado. E o que a gente formou aqui é um triângulo retângulo, em que justamente esse C aqui, esse lado, é a hipotenusa. Esse ângulozinho aqui, observe que é justamente o ângulo formado entre o vetor C e o produto vetorial entre A e B. Então, para eu saber isso aqui, eu vou usar quem? Eu vou usar justamente a questão do cosseno, porque eu quero informação do cateto adjacente. Então, olha só. Então, a gente tem o seguinte, que o cosseno desse ângulo aí, que é o ângulo entre A vetorial B e C, isso aqui é o quê? É o cateto adjacente, que é H, sobre a hipotenusa, que é a norma de C. Bem, mas aqui a gente está querendo saber quem é H. Então, basta passar aqui multiplicando, a gente tem que H é norma de C vezes o cosseno entre A vetorial B e C. Tá? Aí aqui é o seguinte, professor, e se esse cosseno for negativo? Bem, nesse caso aqui não, porque eu estou com um triângulo, retângulo. Então, nesse caso aqui, eu estou no primeiro quadrante. Então, como eu estou no primeiro quadrante, a gente tem que o cosseno sempre é positivo. Aí você diz, beleza, professor. Aí, mas sempre tem aquele assim que quer dificultar o negócio, Professor, e se esse vetor C fosse para baixo? Porque aí tá fácil porque ele está para cima, o produto vetorial está para cima. E se ele fosse para baixo? Se ele fosse para baixo, eu ia fazer essa mesma análise, só que agora pegando menos o produto vetorial entre A e B, tá certo? Porque ele estaria para baixo. O ângulo seria o mesmo, tá bom?
Então, com relação a isso, não teria diferença. Ou seja, então sempre esse quociente que vai aparecer aqui é o módulo, tá bom? Ou seja, é um valor positivo. Eu tenho como, né, correr e me livrar das dificuldades. Então, esse valor aqui sempre é positivo. Então, tanto faz eu colocar o módulo como não colocar. Por esse argumento aí que eu falei para vocês, tá bom? Pronto, então eu só vou jogar aqui, ó. Então, isso aqui vai ser quem? Vai ser a norma de A vetorial B vezes a norma de C vezes o módulo do cosseno entre A vetorial B interno C. Pronto. Mas se a gente lembrar, isso aqui é exatamente o módulo. Eu vou usar o parênteses aqui, mas não é necessário, né? A gente já viu. De A vetorial B interno C. E quem é isso aqui? Isso aqui é exatamente o módulo do produto misto entre A, B e C. Tá? Então, sempre que a gente quiser calcular o volume, né, gerado por 3 vetores LI, né, que são 3 vetores não coplanares, basta a gente calcular o módulo do produto misto entre eles. E isso vai nos fornecer o volume. Bacana, né? Pronto, agora vamos ver aí esse exercício que eu já falei para vocês verem como é simples a resolução. Então a gente tem o seguinte exercício, ó. Calcule o volume do paralelepípedo que tem um dos vértices no ponto A e os 3 vértices adjacentes nos pontos B, C e D. Tá? Então, geometricamente, o que quer dizer isso, professor? Quer dizer o seguinte, ó, eu estou com um ponto A aqui, e aí você tem aqui um ponto B, um ponto C e um ponto D aqui saindo do plano, tá? Então, o que você vai fazer é formar, ó, os vetores aqui, ó, AC, o vetor AB e o vetor AD. Então, se você recorda, né, é exatamente a situação que a gente tinha no caso anterior, né? Ó, eu vou montar aqui esse paralelogramo, ó, olha só. A gente tem aqui, ó, e sobe aqui na altura. Tá? Então, a gente vai ter aqui o paralelogramo, tá certo? O paralelepípedo, perdão. Inclusive, se eu já falei paralelogramo antes, é paralelepípedo aqui, tá? Então, é esse volume que a gente quer calcular. Então, na prática, professor, o que é que a gente precisa? Precisa encontrar os vetores, ó, AB, AC e AD, né, que são vetores determinados por 2 pontos. A gente já aprendeu isso no nosso curso. Depois, para calcular o volume, basta a gente fazer o módulo do produto misto. Tá bom? Então, vamos começar aqui calculando os vetores. E como eu já sempre gosto de frisar, essa parte é muito importante, pessoal, porque é muito fácil de a gente cometer algum errinho nessa hora. Então, façam muito atento a esse início para que vocês não cometam algum errinho de sinal, que aí acaba sendo fatal, né, para o exercício. Olha só. Então, o vetor AB, isso aqui, né, eu vou pegar as coordenadas do ponto B menos as coordenadas do ponto A. Então, vai ficar, ó, menos 1, menos 1. Né? Vocês já sabem, canso de falar que parênteses é de graça, então eu uso para não errar a relação de sinal. Posso fazer direto? Pode, né? Mas é mais arriscado, né, você errar algum sinal. Então, essa parte faz com calma mesmo. Então, ó, 0 menos 0, aí eu já vou colocar 0 mesmo. Menos 2, menos 3. Então, menos 2, menos 3. Então, esse aqui vai ficar quem? Ó, menos com menos, mais. Então, vai ficar 1 menos 1, que é 0. Aqui é 0. E aqui vai dar menos 5. Então, esse é o vetor AB. Errou! Então, pessoal, como eu falei, ó, faz com cuidado, que até eu, quando eu fui copiar aqui o exercício, ó, acabei trocando os dados dos pontos B, C e D. Tá certo? Acabei copiando de um outro exercício. Então, né, não ia dar... Podia não dar certo, tá bom? Então, eu vi aqui rapidamente quando a gente estava calculando esse primeiro vetor, e aí já corrigi e coloquei os dados corretinhos, tá bom? Então, como eu falei, ó, fica atento que isso aí pega muito, tá bom? Então, olha só, vamos fazer agora com os dados corretos. Então, vamos lá. Vai ficar menos 1, menos 1. Então, menos 1, menos 1, coloca o parênteses. Menos 2, menos 0. Menos 2, menos 0.
e 2 menos 3. 2 menos 3. Então, isso aqui vai ficar, né? Novamente, menos por menos mais, 1 menos 1, 0. Menos 2 com menos 0, menos 2. E 2 com menos 3, menos 1. Então, achamos o vetor AB. Agora, vamos para o vetor AC, que é as coordenadas do ponto C menos as coordenadas do ponto A. Então, vai ficar 1 menos menos 1, 1 menos menos 1. Depois, 0 menos 0, aí eu já vou colocar 0 mesmo. E 2 menos 3. 2 menos 3. Tá? Então, isso aqui vai ficar o quê? Menos com menos dá mais. 1 mais 1, 2, 0. E 2 menos 3, menos 1. Então, achamos o vetor AC. Por fim, o vetor AD. Então, novamente, as coordenadas do ponto D menos as coordenadas do ponto A. Como é que a gente faz aqui? D menos A. Então, vai ficar, ó, 2 menos menos 1. Então, 2 menos menos 1. 4 menos 0. E 1 menos 3. Então, fazendo aqui a conta, menos com menos dá mais. Então, 2 mais 1, 3. 4, 1 menos 3, menos 2. Pronto. Achamos os vetores, fizemos com bastante calma para que a gente não erre realmente essa composição dos vetores. E agora, professor, basta calcular o módulo do produto misto. Então, vamos calcular primeiro só o produto misto, depois a gente toma o módulo, né, ao final, caso o resultado dê negativo. Então, vamos fazer o produto misto aqui entre A, B, AC e AD. Bem, a gente já aprendeu isso, né? Que é isso aqui é o determinante. Eu vou colocar as coordenadas do primeiro vetor, 0, menos 2, menos 1, 2, 0 e menos 1. E, por fim, 3, 4 e menos 2. Tá? Você resolve novamente do jeito que você se sentir mais confortável. Eu vou fazer usando novamente Laplace, porque tem um 0 aqui e vai facilitar. Vou expandir na primeira linha. Então, esse primeiro termo não vai me gerar nada. Então, eu vou para o segundo. Vai ficar menos 2 vezes menos 1. Bem, esse aqui é o elemento A12 da matriz, né? Então, vai aparecer 1 mais 2 aqui na potência do menos 1. Vezes o determinante tirando a linha e a coluna que ele está. Vai ficar 2, menos 1, 3 e menos 2. Tá? E agora, o outro termo é menos 1 vezes menos 1 elevado. Esse aqui é o elemento que está na primeira linha, terceira coluna, o A13. Então, vai ficar 1 mais 3 vezes o determinante tirando a linha e a coluna que ele está. Então, vai ficar 2, 0, 3 e 4. 2, 0, 3 e 4. Pronto. Então, aqui vai ficar, ó, como a potência é ímpar, resultado negativo, né? Então, vai ficar menos 1 aqui. Então, menos 2 vezes menos 1, 2 positivo. Que multiplica 2 vezes menos 2, vai dar menos 4, menos 3 vezes menos 1, menos 3. Vou usar o parênteses aqui. Menos 3. Já aqui a potência é par. Como a potência é par, o resultado vai dar positivo. 1 vezes menos 1, menos 1. Então, fica menos 1 vezes... Opa, esqueci aqui o traço aqui, né? Então, vai ficar, ó, 2 vezes 4, 8. Menos 0, né? Então, fica só o 8 aqui. Pronto, então aqui vai ficar, ó, menos por menos mais. Então, menos 4 mais 3, menos 1. Então, isso aqui vai ficar igual a 2 vezes menos 1, menos 8. 2 vezes menos 1 vai dar menos 2, menos 8. Então, isso aqui dá igual a menos 10. Pronto, então quem é o volume? Logo, o volume é igual ao módulo do produto misto entre AB, AC e AD. Ou seja, o módulo de menos 10. O módulo de menos 10 é igual
a 10. Unidade de volume. Beleza? Então, é só isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí, é importantíssimo aí para fortalecer e divulgar o nosso canal. Também divulgue entre seus colegas. E qualquer dúvida, quer algum exercício em particular, né, envie aí para a gente que eu tentarei resolver com o maior prazer. Tá bom? Então, forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.